Boa noite. Estamos começando mais uma edição da temporada do Empreendedor do programa Café com Leite. O tema de hoje é empreender na prática. E o nosso convidado é o economista Dr. Francisco Leite Dantas, que veio a brilhantar o nosso programa. Está no ar? Está no ar a temporada do Empreendedor do programa Café com Leite. Apoio Frigorífico Industrial do Cariri. Esse sim você pode confiar. Bendermix, ajudando você na construção do seu sonho. E Arplast, por um mundo melhor. A partir de agora você nos assiste através da TV Verde Vale, através do nosso site, programa cafécomleite.com.br, através do site da TV, tvverdevale.tv, através do nosso aplicativo, do nosso Facebook. De todas as formas, nós chegamos à sua casa e levamos informações nesta temporada do Empreendedor. E como eu disse, o nosso convidado de hoje é o Dr. Francisco Leite, não sou eu. Leite, muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios e dizer que hoje vai haver muito conflito de informações com essa história de leite, conversando com leite, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço, é uma honra para mim estar aqui no seu programa. Sou fã do seu programa, sempre que estou aqui na cidade eu assisto. E um encontro inusitado, né? Francisco Leite e Francisco Leite. Duas personalidades do leite. O Francisco Leite famoso, né? Que é você. Sou famoso por ser seu amigo. E orgulhoso por tê-lo aqui para conversar com um tema tão relevante que nós estamos apresentando nessa temporada, Leite, que isso tem nos mostrado assim, mostrado a TV Verde Vale, mostrado o nosso programa, e em especial instruído, acima de tudo, ao nosso telespectador com esse tema, porque nós temos aqui o prazer de ter aqui grandes empreendedores e também pessoas voltadas com o processo do empreendedorismo. Quer dizer, nós mostramos às pessoas como se faz empreendedor, o que é e como se faz o empreendedorismo. Esse é o foco dessa nossa temporada. E por isso eu quero saber de você aqui, quero que você defina para a gente aqui, para o nosso telespectador, o que é empreendedorismo. O empreendedorismo é um conceito muito amplo, né? Ele tem... eu gostaria de me associar a um convidado que passou aqui nessa temporada. Eu acho que é o Marcos, da Associação Brasileira de RH. BRH, exato. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que o empreendedor, ele vê onde ninguém vê uma possibilidade. Né? Então, o empreendedorismo, ele tem esse lado muito forte, né, daquela pessoa com aquele potencial, que onde ninguém vê uma oportunidade, ele vai lá e vê. Eu achei bem interessante o que ele colocou. O meu trabalho, né, já há 15 anos lidando, né, com a indústria da região, a gente cuida do outro lado, que eu diria que é o zelo pelo processo do empreendedorismo para que ele seja bem sucedido. Então você tem esse olhar, né, para onde ninguém está vendo a oportunidade, ele vai lá e vê, mas o processo do empreendimento, ele é uma caminhada longa, árdua, com percalços, e ao longo desses anos todos eu acompanhei o andamento, né, das atividades da atividade empreendedora na região. E com isso você vem convivendo diariamente ainda, né? E essa sua experiência de 15 anos você inseriu nesse seu livro, né? Empreendedorismo na prática. Empreendedorismo na prática, esse é um trabalho. Eu fui convidado pelo professor Pedro Macedo, que é acadêmico, né, escreve muito, e ele fez uma primeira parte conceitual, né, do RH, das questões de marketing, e na ocasião me convidou para uma segunda parte, que é exatamente a questão da estrutura, né, do processo, da localização do empreendimento, de aspectos legais que precisam ser seguidos, e foi muito bacana, né? Eu fiz essa segunda parte, colocando de forma muito prática, assim, do que precisa ser feito, exemplos, né, muitos exemplos que eu já vi de empreendimentos que não deram certo por falta de zelo, né, nesse momento. Ou seja, você resumiu tudo isso nesse seu livro, em parceria com o Pierre. Isso.
Porque assim, nesses anos todos, a gente vê e dói você ver um empreendimento que não deu certo, porque uma máquina foi comprada inadequada, às vezes o prédio que... Investimento errado. Né? O investimento errado, você começa numa localização que não é adequada, tudo isso que esse empreendedor, né, o visionário, ele... Não diria que para ele é menos importante. Nesse contexto, só tomando a sua palavra, eu poderia fazer um paralelo entre o empreendedorismo teórico com a prática, porque você, lá no seu livro, em parceria com o Piedra, vocês falaram sobre a questão teórica e também a questão da prática, que foi a parte que lhe competiu, né? Mas dentro desse contexto, fazer um paralelo definindo o empreendedorismo e o exercício do empreendedorismo na prática, como eu posso distinguir, ou é isso que você está afirmando? Me responda daqui a pouquinho, me dê licença, me deixe falar aqui o melhor frigorífico do interior do Nordeste, o frigorífico industrial do Cariri. É a temporada do empreendedor do programa Café com Leite. Quem anda ali coladinho é o frigorífico industrial do Cariri, este que inovou e vem melhorando a cada dia os serviços de abate de animais na região. Os produtos oferecidos pelo frigorífico industrial do Cariri têm procedência e atendem a todas as exigências do padrão de qualidade, higiene e excelência, sempre acompanhado por profissionais habilitados, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Nos produtos originados no frigorífico industrial do Cariri, neste sim você pode confiar. Frigorífico industrial do Cariri. Um abraço a Soraya, Sassá e toda a equipe de profissionais do frigorífico industrial do Cariri. Então, Leite, seria isso? O exercício... As duas coisas, elas não estão separadas. Certo. Né? Porque, a parte só, prática porque aqui nosso é o fazer. É o fazer. Né? Toda aquela parte teórica, né? De como você empreende, né? Ou porque você quer empreender, ou porque você tem necessidade, fica desempregado e vai botar um negócio e tal. Os tipos de empreendedores, tudo isso é a primeira fase, eu diria, do plano de marketing, a propaganda, etc. Certo. Só que depois chega um momento que a coisa tem que ir para a prática. Tem que fluir. Né? Se for uma fábrica, você tem que construir, você tem que licenciar, você tem que comprar máquina, você tem que atender uma série de normas. A parte prática, né? Aí é o fazer do empreendedorismo. No caso que eu acompanho, principalmente a indústria, né, que tem... existe a diferença do comércio para a indústria é bem complexa nessa questão do empreendimento. Sim. Comércio, você aluga um ponto, né, estrutura lá a parte física, as prateleiras, estoca, você compra por X, bota X em cima, se vender e receber, Detalhe importante. Não tem, né? Vendeu, recebeu, não vai dar errado, né? Na indústria, tudo isso é muito mais complexo. Sim. Uma fábrica, por exemplo, você leva meses para colocá-la em funcionamento, 6 meses ou mais. Então ali você já investiu no prédio, comprou as primeiras máquinas. Então até você iniciar a produção, você banca, você financia esse momento. De obra, aquisição de matéria-prima, funcionamento. O comércio, em um mês ou menos, você monta um estoque e no outro dia abre as portas e está vendendo. A indústria é muito mais complexa. E aí você tem uma coisa que eu sempre alerto muito, é a questão do custo. Certo. Porque o chamado custo industrial, ele depende de vários fatores, né, dentro do processo produtivo. No comércio, como eu disse, comprou por 100, vendeu por 150, recebeu, tá ok, né? Na indústria, você monta uma estrutura para produzir, 1.000 peças por dia de alguma coisa. Então ali você tem um custo de mão de obra baseado numa produção de 1.000 peças. Certo. No dia que não sai as 1.000 peças, o seu custo da mão de obra já furou. Então ele é muito mais complexo de você tocar um empreendimento industrial. Você é coordenador do Senai aqui no Juazeiro, né? Isso, eu estou há 15 anos no Senai, atuei muito tempo como professor, por isso que eu ainda me chamo muito de professor Leite, fui professor por muito tempo, e no Senai, a área que eu coordeno são os serviços de tecnologia e inovação. Quando eu entrei no Senai, essa era uma área muito tímida,
Aqui na região, você tem uma ideia, o indicador desse serviço são horas técnicas, que são horas realizadas nas empresas. Isso fazia-se 500 horas por ano. Né? No ano, essa crise agora afetou, mas, por exemplo, em 2014 a gente fez quase 10 mil horas, ou seja, teve um crescimento muito grande. E a partir de 2008, eu fiquei por muito tempo coordenando esses serviços e também sendo professor. A partir de 2008, houve um crescimento e eu fiquei só com os serviços de consultoria, que, como é para a indústria, a gente tem uma sigla nossa, né? Tecnologia e inovação. Vem a pergunta, o Senai ensina aos profissionais, aos empreendedores industriais a elaborar custos? Você vai me responder isso daqui a pouco, porque eu vou falar agora da maior distribuidora de bombons e chocolates do Cariri, Judebalas. Vamos falar agora da maior distribuidora de bombons, doces e chocolates do Cariri, Judebalas. Na Judebalas você faz a festa da criançada, são mais de 500 itens, entre balas, biscoitos, bombons, chicletes, chocolates, pipocas, pirulito e muito mais. Na Judebalas você encontra todas as delícias de doce em geral, com preços pequenininhos para fazer a festa da criançada. A distribuidora Judebalas está aqui na Rua São Paulo, 1184, no centro de Juazeiro do Norte, e atende também pelo telefone 3512-3048. E a mais nova filial da distribuidora Judebalas fica ali na Avenida Ailton Gomes, 2001, no bairro Pirajá, esquina com a Avenida Salgueiro. Judebalas, com o programa Café com Leite. Um abraço a todos os profissionais da Judebalas aqui na região do Cariri. Então, Leite, o Senai dá essa orientação sobre como elaborar custo, acompanhar? Sim, nós temos o curso, né, de formação do custo industrial, que é diferente de formação do preço de venda. Sim. No custo industrial você vai apurar o consumo do material para fazer aquilo ali, a mão de obra direta, indireta, etc. E temos também os serviços de consultoria, né, onde um consultor vai até a empresa levantar isso e fazer o custo para aquele cliente. Olha, eu quero dizer para você que o programa Café com Leite, eu particularmente fiquei muito feliz e eu tenho certeza que o nosso telespectador, nós temos um número de empresários, microempresários muito grande e com certeza não sabiam dessa informação. Então eu fico muito feliz com essa informação e dizer para você que é microempresário na área industrial, busque informações sobre a elaboração de custos, mas é muito importante. É o coração da empresa, você precisa saber elaborar seu custo, até porque, Leite, o custo, antigamente, ele era anual, depois semestral, depois trimestral, depois mensal, e hoje eu digo para os nossos clientes, quando o contador, né, eu oriento os meus clientes, digo, o seu custo agora é momentâneo. O custo depende do momento, da situação, da chuva, do dinheiro, dólar, né? Do dólar, se o dinheiro foi antecipado, se vai ser depois. Então, tudo isso é custo, né? Tem que analisar. E a questão como você disse, o custo na indústria, ele é o coração do seu negócio. Sim. Porque se você... E aí, nesses anos todos, eu acompanhei os pequenos empresários que não sabem o seu custo, na verdade. Né? Eles têm uma base de quanto custa, de um modo geral, tem uma ideia, coloca da sua margem e acha que dá certo. E aí, o que a gente sempre escuta? Leite, eu estou vendendo muito, mas não está sobrando nada. Eu disse, a quem você está vendendo, estão lhe pagando? Tá. Então, se você está recebendo, é porque o seu custo está furado. Porque ele disse, se você tem um custo, bota uma margem em cima, vende e recebe, não é para dar errado, não é verdade? Sim. Então, aí o seu custo vai estar furado. E aí você precisa fazer uma apuração minuciosa de sua mão de obra direta, de quanto é que gasta para fazer aquele produto, do rendimento, das máquinas, depreciação das máquinas, etc. Coisa que o pessoal não coloca, depreciação, muita gente nem sabe que se aplica. Nem sabe depreciação, não consulta o contador, aí não sabe, né? Isso é interessante, Leite. A figura do contador ela é de extrema importância para a empresa, né? Só que, infelizmente, o contador, para a empresa, às vezes ele é só para cumprir as obrigações, né? Não se utiliza dessa informação, né? Porque, assim, na verdade, o contador ele não está para elaborar custo. O profissional de custo é o outro. Lógico, agora o contador tem que saber, né, o custo, saber fazer custo.
mas não necessariamente ele não é o profissional apto. Não, sem dúvida. A pessoa, quem faz curso, é um técnico de produção, Sim, né, sim. com largo... quando eu mencionei o contador, a contabilidade ela já pode ajudar muito. Sim, não né? tem que andar. Tem que andar junto, né? E as empresas, assim, de um modo geral, elas... a informação da contabilidade é informação pronta, que pode ser muito útil, e nem isso, às vezes, o empresário leva em consideração. Né? O que ele faz, o custo que está na cabeça dele. Isso implica dizer, diante desse nosso bate-papo, é que começar um negócio tem que gerar primeiro um plano de negócio. Perfeitamente. O plano de negócio é fundamental, fundamental, né, né? para você. Porque assim, as coisas mudaram muito, né, muito mesmo. Quem não se recorda dos pequenos comerciantes que você tinha uma bodega, né? Sim. E por 30 anos a família sobrevivia daquela bodega, comprando e vendendo. Né? Você botava uma fábricazinha de sandália, de doce, sei lá, e por muito tempo... Sustentava a família. Sustentava a família, a produção era do mesmo jeito, né? As máquinas eram as mesmas. Hoje tudo é muito veloz. Tecnologia né? muito rápida. Então, assim, se você não acompanhar, né, em poucos anos você está fora, aí entra aquela questão. Você deixa de ser competitivo porque o seu custo se eleva, porque o seu processo já está ultrapassado, e aí o mercado ele não tem pena, ele passa por cima mesmo. O mercado me consome. O mercado engole você. Francisco Leite Dantas, meu parceiro aqui, meu colega, meu xará aqui, falando sobre empreendedorismo na prática, aqui no programa Café com Leite, na temporada do empreendedor. E agora eu vou oferecer uma água. Você conhece a água mineral São Geraldo? Claro, né? Eu pensei que você não conhecesse, que eu já ia reclamar, viu? Já ia reclamar. Professor, eu vou preparar um cafezinho. Você toma um cafezinho? Sim. Você disse aqui nos bastidores que assiste o programa Café com Leite, e eu tenho certeza disso, que não foi a primeira vez. E você lembra que o café não tinha nome? É isso, não tinha. Era o café sem nome, né? Mas agora o café tem nome. Mas antes de falar nesse delicioso café, enquanto eu preparo o café Maratá para o nosso convidado, deixa eu falar aqui no melhor laboratório de análises clínicas do Caribe. Laboratório LAMIC. Olha, o Laboratório LAMIC está atendendo a toda a região do Cariri. De Juazeiro até Campos Sales, de Juazeiro até Milagres, Mauriti, Brejo Santo, Caririaçu. Você encontra em todos os lugares os postos de coletas do Laboratório LAMIC, com a sua matriz na Rua Padre Cícero 759, realizando exames com perfeição e com agilidade. Você, inclusive, se você cadastra o seu telefone lá no cadastro do Laboratório LAMIC, você recebe de imediato, olha, seus exames estão prontos, lá no seu celular. Em seguida você vai no conforto da sua residência ou empresa, acesse o site laboratoriolamic.com.br e você imprime todos os seus exames. Olha, se você não quer se deslocar a nenhum dos postos de coleta do Laboratório LAMIC, não tem problema. É só ligar no Laboratório LAMIC que ele disponibiliza um profissional e vai até a sua residência fazer as coletas dos materiais e realizar os exames no conforto da sua residência. Olha, tudo de bom você encontra no Laboratório LAMIC. Afinal de contas, são 35 anos de excelência em análises clínicas. Um abraço a Ivanilson, que administra com muita competência o Laboratório LAMIC, e doutor Leonardo Davi, doutor Ivanilson Júnior, doutora Socorro Cabral, doutora Edivânia Ferreira, doutor Orleudo, enfim, tantos profissionais que abrilhantam e realizam brilhantes trabalhos no Laboratório LAMIC. Doutor, foi assim, eu corri, falei no Laboratório LAMIC e preparei esse cafezinho aqui, o café Maratá. Esse agora tem nome, viu? É o melhor café que é, o café Maratá. Inclusive, é adoçado, a produção me passou agora, viu? É adoçado também com adoçante Maratá. Olha, esse aqui, o café puro, é o carro-chefe. Olha, vende demais esse produto aqui. O café puro é um dos produtos com a marca Café Maratá. São mais de 20 produtos, você encontra suco, adoçante, café, não é só o café. Até copo descartável você encontra o Café Maratá. Veja aí, ó. São os produtos Maratá, abrilhantando o programa Café com Leite. A partir de agora você assiste, você também saboreia o delicioso Café Maratá aqui no programa Café com Leite. Se não tem na sua casa, não me convide. Só estou tomando café agora onde tem Café Maratá. E eu conheço o sabor, viu? Não adianta botar outro e mentir para mim. Eu só tomo café na sua casa se for Café Maratá. Se não tiver na sua casa, compre. No vizinho aí, você vai encontrar no mercantil vizinho à sua casa. Se não tiver, é só ligar
na Ômega Distribuidora. Lá você vai encontrar todos os produtos Maratá. Um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco eu volto, não sai daí. A Arplast é a maior empresa de reciclagem do interior de todo o Nordeste. Trabalha com consciência ecológica e responsabilidade social, retirando do meio ambiente mensalmente um pouco mais de 50 toneladas de materiais recicláveis. A Arplast contribui para melhorar a vida das pessoas, assumindo um compromisso com o social e respeitando o meio ambiente, deixando-o mais saudável. Arplast, por um mundo melhor. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Nesse intervalo, saboreamos um delicioso café, o café Maratá, preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de um dos produtos da indústria de pães Pão Nosso. Todas as manhãs você deve sempre se deliciar com um dos produtos da indústria de pães Pão Nosso. Pão de forma, hot dog integral, dentre tantos outros com sabor incomparável, contribuirão para que esse momento seja cada vez melhor e mais agradável. Você encontra os produtos Pão Nosso nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 35716313. Indústria de Pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Olha, a indústria de Pães Pão Nosso, viu, Leite? Atende todo o interior, todo o Ceará, todo o Pernambuco, Piauí e parte da Bahia. Aqui de Juazeiro do Norte, vendendo pão, viu? Na Bahia. Eu conheço bem a Pão Nosso. Você conhece o Ivan? Conheço. Rapaz, olha, Ivan. Consumo os produtos da Pão Nosso, muito bons. Muito bom. Eles duram, depois que você abre o pacote ainda passa vários dias, fofinho, com né? Com certeza. E o sabor incomparável, né? Você vê o sair de Juazeiro para vender pão, Piauí, todo Pernambuco ele atende, né? Isso é muito importante. Inclusive a indústria, né? A indústria, sim, é nosso cliente. E uma tecnologia de ponta, viu? O maquinário dele, ele importou os fornos lá, impressionante. Nós fizemos uma visita lá no parque industrial dele, um espetáculo. Juazeiro é fantástico, né? Assim, a questão de tantos empreendimentos, de várias atividades da indústria, né? Sim, isso é o grande diferencial do Juazeiro. Né? Outras cidades, elas têm às vezes uma grande indústria de alguma coisa. Quando aquela indústria... É aquela indústria que segura a cidade. Quando aquela indústria sai da cidade, a cidade sofre muito. Juazeiro, como é negócio de várias atividades industriais, então, umas está em crise, mas tem outras que estão melhor, então isso sai balanceando e a cidade está sempre com a economia circulando. Sempre circulando, né? Doutor Leite, planejar dentro do processo do empreendedorismo é importante?
Eu diria que planejar é fundamental. Né? Eu não posso, eu tenho dinheiro, eu quero abrir uma indústria. Posso fazer isso? Olha, é interessante, 2, 3 anos atrás, a indústria calçadista da região estava a todo vapor, né? Fábricas, abrindo fábricas e mais fábricas. Me procuraram no Senai médicos, dentistas, diversos profissionais que queriam botar uma fábrica de calçados. Certo. E aí, o nosso trabalho é orientar para que aquele negócio seja bem sucedido. Né? Não é para ele abrir e com 2 anos fechar, é para que ele seja duradouro. E aí o que a gente faz nisso? O que a gente sugere? Sugere para o empreendedor que seja feito um projeto, né, da indústria dele. Que máquinas vai usar, quantas pessoas vai empregar, de onde vem a matéria-prima. E aí, em alguns casos, quando a gente fez o projeto, né, o médico disse, não, Leite, aqui não vai ser, esse negócio de indústria não é... que assim, ele tinha o recurso, queria. Hoje, até uma senhora, essa é uma dentista, disse, Leite, graças a Deus que você me ajudou a não mexer com indústria, porque depois eu vi que não seria... porque meu pai dizia assim, sabe? Meu pai também era Francisco Leite. Francisco Leite, mas ele dizia assim, todo mundo quer o comércio, mas o comércio não quer todo mundo. Perfeito, tem que ter a vocação. Né? E o planejamento na indústria, ele é fundamental, porque o que acontece? Você abre uma atividade comercial, né, de vender alguma coisa e tal. Se aquilo ali não dá certo, você faz uma liquidação, você vende seu estoque. Né? Na indústria, você compra máquina, você faz instalações industriais. Então, se aquilo não der certo, às vezes é até difícil de você remanejar para outra coisa. Quer dizer, aquela máquina, às vezes não tem, na região não tem outra utilidade. Por isso que a indústria, o planejamento para a indústria, e falo não só do planejamento financeiro, mas do planejamento da estrutura técnica da empresa, ele é vital para que o negócio seja bem sucedido. E como você disse no bloco anterior, quer dizer, esse projeto, lembrando que você vai trabalhar praticamente 5, 6 meses só no projeto, custeando. Você vai bancar isso aí. Então esse custo inicial ele já é pesado, né? Então se lá na frente alguma coisa der errado, se você tiver se fragilizado no início, você pode você quer quebrar antes de funcionar. Quebrar antes de funcionar. Por falar nisso, é comum as empresas quebrarem por falta de planejamento? O que acontece? O Juazeiro, ele vive um momento da indústria bem diferente de quando eu entrei no Senai há 15 anos. O que acontece? As fábricas, há 10 anos atrás, elas eram fábricas que eram estruturadas com um investimento pequeno. Se você pegasse as fábricas de calçados, ela tinha estrutura de máquinas. Imagino que hoje com 100 mil, 200 mil, você montava uma fábrica. Né? Então, ali, quando aquilo não dava certo, você facilmente remanejava, ia para outro produto e tal. Recente, houve todo esse movimento, né, dos bancos liberaram muitos recursos, e hoje as fábricas são fábricas grandes. Aí, máquinas compradas no sul e até importadas, que hoje as fábricas já são fábricas de 3, 4 milhões, 10 milhões de estrutura de investimento. Então, quando você... E agora o calçado, por exemplo, está passando por um momento muito difícil. Você tem fábricas com muitas máquinas, 10%, 20% das máquinas em operação. Né? E aí, assim, aí o que acontece? Diferente daqueles anos, onde o investimento era pequeno, ali você migrava para outra coisa, você agora tem um imobilizado em máquinas muito grandes. Né? E, infelizmente, assim, quem não se planejou ou teve problema de inadimplência, terá muita dificuldade em sobreviver à crise atual. Muita dificuldade mesmo. A crise não está fácil, né? Com o apoio da Bender Mix, nesta temporada do Empreendedor. Café com Leite, a Bender Mix, apoia esta temporada, acredita. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a infraestrutura, a logística, a distribuição. Você encontra tudo isso na Bender Mix, que traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender a pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e mais confiável. Bender Mix, ajudando a você a construir os seus sonhos.
abraço a todos que fazem a Bendermix aqui na região do Cariri. Ô Leite, por falar em investimento e por falar em tempo de implantação até começar a girar o negócio, né? Até porque depois que começar a vender, ainda tem que esperar o prazo de receber. Para receber, né? Ainda não entra de imediato. Né? Não é assim também, vendeu, recebeu não, né? Vem a questão do capital. Trabalhar com dinheiro do banco, dinheiro dos outros, é importante, deve ter cautela, deve analisar o custo, aí vamos lá para o custo. Aí é uma matemática complexa, né? Toda a economia, todo o país, ele se movimenta com a injeção de capital, né, dos agentes financeiros, né? Essa é a lógica da economia mundial, onde em alguns países o juro é baixíssimo, né, 1%, tem juro até negativo, né, em alguns países, né? No Brasil é um pouco diferente, porque a gente tem uma taxa muito alta. Então a questão do retorno do investimento, ela precisa ser muito bem avaliada quando você capta recursos dos agentes. Porque, veja bem, você tem o que acontece, que eu vejo sempre. Você tem a carência, onde é o começo do casamento, né? Você pagando só o juro e tal. Aí você pega 10 milhões, você vai estar pagando 20 mil, 30 mil nos primeiros anos. Depois você vai pular para 100 e tantos mil reais de prestação. Então aí você já mudou todo o impacto no seu caixa. Então se você não se preparou para pagar quando for amortizar o principal, aí você vai ter muita dificuldade. Aí você não fez um custo bem feito. Se o custo tiver... Porque assim, eu sempre digo o seguinte, que a empresa, ela decreta sua falência na bonança, que é quando você não liga para os custos, né? Deixa correr frouxo, despesa de todo jeito. Quando a coisa aperta, isso na nossa casa também é assim, né? Às vezes a gente descuida, quando a coisa aperta, aí você vai conter despesa. Aí às vezes, né, em alguns casos, e infelizmente, assim, a gente lamenta muito quando, em alguns casos, chama a gente do Senai, quando infelizmente já não dá mais para salvar. Já está numa situação complicada. Já não dá mais para salvar. Eu diria, já está num estado de emergência, não é mais nem de urgência, né? De emergência. Não tem mais jeito. Coma. Nesses últimos anos, vários casos, né, que a gente chegou, quando fizemos um primeiro levantamento, que a gente mexe com um processo produtivo, a reestruturação da produção, a produtividade, e aí o pessoal vai deixando, né? Aí chama a gente, Leite, eu preciso aumentar a minha produção, essa mão de obra, o custo está muito alto, da mão de obra e tal. E quando a gente chega lá, assim, para você fazer algumas mudanças, você precisa investir, né? Às vezes uma máquina nova, treinamento de pessoal, o próprio serviço da consultoria. E aqui eu aproveito, esse momento importantíssimo, assim, o Senai, esse serviço de consultoria, que é um serviço, não é caro, caro é aquilo que não é necessário, né? Mas ele tem um investimento relativo, e o Senai, ele tem convênio, né? A gente tem, para micro e pequena empresa, a gente tem um convênio com o Sebrae, onde o Sebrae, através de um programa chamado Sebrae Tech, ele banca 70% do valor da consultoria. Ou seja, você pode ter essa consultoria por um investimento bem abaixo. Então, quando a gente chega lá, que você começa a fazer uma avaliação, aí a empresa já não tem mais crédito, né? Porque o que podia pegar nos agentes já pegou, e a gente diz, olha, se você tiver disponibilidade de capital próprio para reestruturar isso aqui, ainda há a possibilidade de salvar, né? De retomar a produção, etc. Mas, às vezes, o empreendedor também já... Assim, o que acontece? A falha do planejamento, ele vai acarretar uma série de problemas. Sim. Por exemplo, você planejou uma coisa que ia gastar 1 milhão. Se o planejamento falhar e você tiver que gastar 1,5 milhão, você já mexeu com tudo, né? Então, custo já não é mais aquele recurso que seria para o giro, consome na estrutura, você vai pegar giro de banco, que é uma taxa mais alta, ou outras formas de financiamento, aí você já complicou tudo. Eu costumo dizer, doutor Leite, que o Senai, o Sebrae, nós abrimos a nossa temporada do empreendedor com a doutora Tânia. Muito competente. Se explanou muito bem aqui sobre essa questão. E eu costumo dizer aqui que o Senai, o SESC, Senac, o sistema S, né? O Senai, o Senat, enfim, todos os órgãos do sistema S são importantes
na existência das empresas, na questão da orientação, da consultoria, do acompanhamento, em contribuir para a constituição, a permanência e o crescimento das empresas de um modo geral. Nosso trabalho é foco no desenvolvimento da região, né? E as pessoas precisam explorar mais isso. Precisa sim. Eu sempre digo o seguinte, aqui quando eu vejo, o que acontece? O empreendedor, às vezes ele tem uma ideia, né? Ou alguém deu aquela ideia para ele, e ele não quer externar a ideia para mais pessoas, então ele tenta tocar, às vezes, o empreendimento meio que por conta própria. Sim. E aí, por não ter dividido isso com outras pessoas, ele vai errar. Eu sempre digo, olha, faz o seguinte, liga para mim, pede a minha opinião, pede a opinião de mais gente, de 3 ou 4 pessoas, e confronta essas opiniões. Sem dúvida. Não quer dizer que o que eu vou dizer está correto, mas quando você coleta várias opiniões e faz uma análise, você vai mitigar ou vai evitar muitos erros que possam acontecer. Não tenha dúvida, e com certeza você vai encontrar. Se não quer acreditar, junte essas informações e informe a sua. Isso aí são muitos casos. Tem um caso recente, o cara gastou acho que uns 10 milhões no empreendimento local, onde ele foi fazer um produto, que esse produto hoje, quem domina o mercado desse produto, são multinacionais gigantescas que investem pesado em pesquisa. Então, ele fazendo o produto dele aqui, o custo era maior do que ele comprar desse pessoal. Então, tem casos que aquele mercado é só para grandes. Só para grandes. Não dá para os pequenos. Não adianta querer se meter, né? Dr. Francisco Leite Dantas, ele que é coordenador do Senai em Juazeiro do Norte, aqui no programa Café com Leite, falando sobre empreendedorismo na prática, aqui na nossa temporada do empreendedor do programa Café com Leite, a quem eu vou oferecer a água, mas ele já bebeu, ele estava com sede, conversou muito, ele já bebeu água mineral, e agora eu vou beber sozinho, né? E agora eu vou preparar mais um cafezinho aqui para o nosso convidado. Quando prepara esse cafezinho aqui, doutor? Toma mais um cafezinho Maratá? Sim. Olha, eu vou lá no Senai, se não for café Maratá, não me oferece não, viu? Eu prefiro chá, se não tiver eu prefiro chá. E vou falar nessa água, essa água que eu preparo o café para o nosso convidado, eu ofereço para o nosso convidado a melhor água da região. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo veio para contribuir com a qualidade de vida e saúde de seus consumidores, oferecendo uma água mineral aprovada pelo Ministério das Minas e Energia. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. É com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, Cajuína São Geraldo. E não poderia ser diferente também preparar o cafezinho Maratá para os nossos convidados. Mas hoje, em especial, nesta temporada do Empreendedor, o nosso convidado, Dr. Francisco Leite, Café Maratá. Aqui preparado com a água mineral São Geraldo, viu? Inclusive, João, deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui todos os produtos Maratá. Enquanto eu pego aqui o café Maratá tradicional. Este sim, é embalado a vácuo. Não tem melhor. É saboroso e você não pode faltar na sua casa o delicioso café Maratá, que é este sim que é o novo parceiro do programa Café com Leite. Inclusive existe também, tem um Café com Leite Maratá, viu? Todas as marcas do café Maratá você encontra na Ômega Distribuidora. É só fazer o pedido, exigir lá o mercantil próximo da sua casa que faça o pedido na Ômega Distribuidora. Aqui nesse telefone aqui, ó, está aparecendo no seu vídeo. Exija café e os produtos Maratá com o programa Café com Leite. Vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Lamic,
32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório Lamic. Excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a logística e distribuição. Definido tudo isso, a Bender Mix traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e confiável. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas 3571-6313. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, nesta temporada do Empreendedor. E o nosso convidado de hoje, Dr. Francisco Leite Dantas, ele que é economista e é coordenador do Senai aqui em Juazeiro do Norte, falando sobre empreendedorismo na prática. Lembrando que você nos assiste também através do nosso site, programa cafécomleite.com.br. Este episódio e todos os episódios do programa Café com Leite. Lá você pode interagir com a gente, conversar com a nossa produção, também através do nosso aplicativo, através do nosso Facebook, através do site tvverdevale.tv, de todas as formas, como eu disse anteriormente, você nos assiste, porque nós vamos até a sua casa, vamos até a sua residência, a sua empresa, e apresentamos o que há de melhor nesta temporada do Empreendedor, com o apoio da Arplast. Nesta temporada do Empreendedor, quem anda juntinho ali é a Arplast. A Arplast é a maior empresa de reciclagem do interior de todo o Nordeste. Trabalha com a consciência ecológica e a responsabilidade social. Retira do meio ambiente mensalmente um pouco mais de 1.000 toneladas de materiais recicláveis. A Arplast contribui para melhorar a vida das pessoas, assumindo um compromisso com o social e respeitando o meio ambiente, deixando sempre mais saudável. Arplast, por um mundo melhor. Um abraço a todos os profissionais da Arplast, meu amigo Atos, que sempre nos assiste. Um abraço para você e toda a equipe de profissionais da Arplast, aqui em Juazeiro do Norte. Doutor Leite, então, dentro desse contexto do capital social que nós conversamos no bloco anterior, vem a questão de que a análise financeira é importante. Ou seja, os indicadores econômicos no processo do empreendedorismo. Se eu não fizer essa análise também, quando você falou lá, olha, se eu faço um projeto de R$1 milhão e gasto R$1,5 milhão, eu já comecei quebrado, entre aspas, né? Então, a análise dos indicadores econômicos, a influência do dólar, da inflação, isso é importante para que seja analisado dentro do planejamento do negócio? Como eu já citei, isso é fundamental, né? Tem que fazer essa análise. Primeiro você vai, indústria, né, que é o nosso caso, que a gente acompanha, você tem que dimensionar, né, a sua capacidade produtiva, que isso vai vir lá do mercado, que alguém pesquisou para você sobre aquele mercado. Depois, eu preciso produzir tantas mil unidades X. Então, aí você vai fazer o levantamento, que máquinas existem hoje no mercado, processos, pessoas, e chega aquele investimento. E assim, as máquinas, né, que são, hoje é tudo atrelado ao dólar, você planeja aqui, né, um valor X para a máquina, dependendo do que acontecer com o dólar, aquilo pode ser alterado. E aí, de novo, já mexeu com o seu custo. As matérias-primas são todas hoje cotadas em dólar. Eu digo sempre às pessoas, cuidado que o seu custo é momentâneo, né? O custo hoje é momentâneo. E como eu falei, você planeja produzir X mil peças com X pessoas,
No dia que der menos peças, você também, o seu custo de mão de obra fica lá, né? Da mão de obra direta vai estar lá. E você produziu menos. Então, e ali não tem retorno, naquele dia perdeu. Entra o estudo de mercado para você saber quanto tem capacidade de vender para adquirir a mão de obra. Hoje hoje se trabalha por pedido, né? Porque houve um tempo, eu volto ao tempo da bodega, né? Que a bodega surtida, muito cheia, com muito estoque, era sinal de ser bem sucedida, né? Hoje é o contrário, né? O estoque não pode ficar parado. Então, a indústria precisa trabalhar por pedido. Até porque o próprio estoque parado na empresa é custo. Custo, você está bancando aquilo ali. É interessante, Leite, assim, a questão dessa cultura de não ver o que é custo, e tem até alguns autores que chamam os custos invisíveis, onde você tem, por exemplo, o empreendimento está instalado num prédio próprio. Aí você pergunta, seu fulano, você paga aluguel? Disse, não, que o prédio é próprio. Mas no prédio tem um valor investido. Aquilo precisa ser contemplado, o retorno daquele capital. Né? E também porque, com o tempo, o prédio vai precisar de reformas, vai precisar de melhorias. Então aquilo tem que ir sendo previsto. Senão, hoje é muito rápido. Né? Em pouco tempo uma máquina não está ultrapassada. Equipamentos de informática nem se fala, esses se ultrapassam, né, numa velocidade incrível. E aí você já tem. A indústria hoje está com uma margem muito apertada. Né? Os preços vêm sendo praticados preços há vários anos que é o mesmo preço. Com essas margens apertadas, aí tipo assim, não sobra reserva. E aí quando você precisa atualizar uma máquina, equipamento e tal, ou atender como a gente fala em máquina, no livro eu falo, da NR12, né, que trata das seguranças de máquinas e equipamentos. Se você tem uma máquina que precisa ser adaptada, um equipamento que hoje custa 50 mil, uma máquina, você gasta 10 para adaptar a norma. Sim. E se ela não for adaptada, quando o Ministério do Trabalho chegar, vai interditar. Então ali, e aí os empresários naturalmente, é coisa demais para a gente atender, o que a gente diz? Mas tem que atender, porque são normas, não tem outra saída. Né? E aí onde vem lá na análise do projeto a ser iniciado, tem que ser inserido tudo isso. Quando você vai hoje, máquinas, você precisa já contemplar máquinas que atendam essas normas de segurança. Sim. Porque se não atender, né, as máquinas novas já tem, mas se você vai comprar máquinas seminovas, e se elas não estão ainda adequadas, a NR12, que é o caso, de máquinas e equipamentos, você precisa prever essa adaptação. Porque mais cedo ou mais tarde a fiscalização vai chegar e você vai ter que fazer a adaptação. Dr. Francisco Leite Dantas, ele que é economista e coordenador do Senac em Juazeiro do Norte, falando sobre empreendedorismo na prática, com o apoio da Marmoraria Juazeiro. Ao escolher os móveis para sua residência ou empresa, você precisa de um momento de reflexão. Nesse momento, primeiro você pensa em quê? Qualidade, beleza ou custo-benefício? Ou tudo isso junto? Pensando nisso, a Marmoraria Juazeiro juntou tudo isso num só lugar, na Avenida Padre Cícero 442, para melhor lhe atender. Tudo o que você precisa na medida certa, em mármore e granito ou móveis planejados, você vai encontrar na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro transforma seus sonhos em plena realidade. Um abraço a Aldrinha, a Leda e toda a equipe de profissionais da Marmoraria Juazeiro. Passe lá e tome um cafezinho sem leite. Viu? Eu não vou estar lá e não tem leite. A Aldrinha não oferece leite para você, só oferece café Maratá, lá na Marmoraria Juazeiro. Doutor, aproveitando essa deixa do investimento em máquina, imobilizar, é bom? A questão que é o seguinte, como eu disse no momento anterior, quando você tem uma margem ampla, quando tudo está muito bom, o imobilizado ele é tolerável. Né? Só que quando as coisas vão apertando, né, aí você tem que reduzir o imobilizado. Né? Claro, em máquinas, por exemplo, tem máquinas, tem situações que não tem como você fugir do imobilizado. Você tem que comprar aquela máquina e ela tem que ficar lá. Aí para onde é que você vai? Você vai trabalhar a sua logística interna, por exemplo, para reduzir os seus níveis de estoque. Porque você tem, às vezes você tem, num processo você tem o estoque intermediário, ou seja, aquela peça que não está pronta. Ele saiu, não é mais a matéria-prima original, mas imagine na sandália, é um solado. Né? Como não está pronta ainda, não pode vender. Então você imagine, você
uma fábrica que tem um estoque intermediário de 100 mil pares de solado, por exemplo, né? Se você botar aí a R$5, você tem 500 mil reais parado ali no meio da sua produção. Sim. Aquilo é dinheiro que está lá parado. Se tivesse no banco, estava correndo juros. Ou você poderia estar investindo estrategicamente em outras necessidades da empresa. Um outro detalhe importante nesse aspecto do investimento no imobilizado é a questão, doutor, da análise criteriosa do ponto de equilíbrio. Você falou aí em 100 mil pares, 100 né? mil pares dia ou mês, tá? Então, a empresa precisa também fazer essa análise na questão do ponto de equilíbrio. Quanto ela tem que vender mês para suprir as suas necessidades básicas. O ponto de equilíbrio é vital, né? Você precisa... E as pessoas precisam conhecer. E aí o que acontece? Aí só um bom consultor em custos é que vai te dizer. Ele pega tudo que você gasta e vai dizer, olha, você tem que no mínimo vender X mil peças mês, né, para zerar, né, para chegar no seu ponto de equilíbrio. No mínimo, claro que não pode ficar só atingindo o ponto de equilíbrio por muito tempo, porque aí vai depreciando, com um pouco você não consegue também mais se renovar. Sim, né? Mas, no mínimo, atingir o ponto de equilíbrio é vital para a sobrevivência de qualquer negócio. A reciclagem com o pessoal, a busca por inovações no aspecto de tecnologia, é vital também? Hoje é muito veloz. Né? É rápido demais. É rápido demais. Ó, quando eu entrei no Senai, isso há 10, 12 anos atrás, quando chegou aqui na região as primeiras máquinas injetoras de calçado, né, parecia que era uma nave espacial que alguém tinha comprado. Todo mundo queria ver uma máquina injetora, né? Você bota lá o material, ela desce e tal, sabe a peça. Né? Depois, grandes empresários locais foram para a China e já compraram 40 injetoras de uma vez. Tal. Por exemplo, mas o processo de injeção está vindo aí para ser suprimido pela impressão em 3D. Né? Então, daqui a pouco, ninguém sabe até quando esse processo de injeção que a gente usa aqui, né, pode, de repente... Porque hoje o que acontece? Tudo antigamente tinha um ciclo muito demorado. Sim. Do tempo que surgiu o rádio, para TV em cores, não sei o que e tal. Hoje é muito rápido. Né? Então, por exemplo, a impressão 3D, ela ainda é muito cara, mas quando isso for transformado em escala... É como a energia solar que está chegando aqui agora, né? A energia solar hoje é uma realidade, né? Muitas empresas... A gente no Senai faz o projeto, né, para a usina fotovoltaica, é esse o termo, usina fotovoltaica. Inclusive eu implantei, viu, doutor? Lá na nossa empresa de marcas e patentes, nós colocamos. Como um homem antenado, né, com o meio ambiente, tinha aqui. Então, isso aí é as energias renováveis são uma realidade. Sem volta. E sem volta. E assim, isso que tinha esse tempo de uma inovação, quando outra chegava, isso é muito rápido. Né? Inclusive, já estamos chegando ao final do programa, mas eu preciso deixar aqui meu testemunho. São duas coisas, só aproveitando a deixa aí, né, que nós implantamos a energia esse nome aí, fotovoltaica. Fotovoltaica, né? Esse negócio aí, energia solar, pronto, assim é mais simples. Lá na nossa empresa de marcas e patentes, somos pioneiros, viu? Pioneiro em pequenas empresas, né? Porque teve a faculdade de Elson Sampaio, que é uma grande empresa, não posso me comparar, mas em pequenas empresas, no Juazeiro, Leite, marcas e patentes já tem. E outra coisa, doutor, eu queria deixar nosso testemunho aqui, dado ao avançado da tecnologia, dizer para você que em 1989 eu vendi um carro que eu tinha, meu carro de uso era um carro 86, um Voyage, não sei se você lembra desse carro ainda, Voyage 86. Eu vendi esse carro e comprei um computador. Olha aí, e hoje... Quanto custa um computador e quanto custa um carro? Né? Mas eu fiz essa troca que me doeu bastante, mas foi muito importante. E eu acreditava na tecnologia, na informática. Isso é fantástico. Assim, há uns 5 anos atrás, um gerente de banco local me disse que tinha um projeto para a região, que o cara ia importar notebooks dos Estados Unidos, não é consertar, recondicionar esses notebooks para vender aqui na região. Né? Trazer dos Estados Unidos, o que lá já estaria... lixo. Seria lixo para cá e recondicionar e vender aqui. Hoje isso é inconcebível. Né? O próprio notebook está para se aposentar porque o celular vai fazer tudo.
né? Então, isso é muito rápido. Sim, né? Então, para as empresas tentarem acompanhar, eu digo, o termo é esse mesmo, é tentar acompanhar, é se munir de todas as informações, pesquisar, consultar quem tem aquela informação, para mitigar os efeitos disso, que é muito rápido. Doutor Leite, nós chegamos ao final do programa e eu ainda queria conversar com vocês sobre a questão das normas de segurança, né? Sobre a questão do investimento, os layouts da empresa, dentre tantos outros assuntos aqui que nós poderíamos ainda explorar nessa questão do empreendedorismo na prática. Mas, infelizmente, a produção está me reclamando ali, está dizendo que eu vou ter que parar e eu quero agradecer de coração a sua participação, dizer que o programa é seu, eu tenho muito orgulho de conhecê-lo, de saber que você assiste o nosso programa, de saber que é uma pessoa muito benquista aqui no mercado. Volte sempre aqui no nosso programa. Esse programa, eu digo esse povo de Juazeiro, do Cariri, de Crato, de Barra, esse programa é nosso. Pessoas como você abrilhantam. Muito obrigado. Eu agradeço demais o convite, foi uma honra para mim. É uma pena que a produção esteja mandando a gente concluir. Demais, viu? Eu tenho que aceitar, eu cumpro, viu? Estou à disposição para a gente continuar, porque no livro a gente entra em mais coisas, em layout, né, em uma série de outras questões. E sempre de grande importância a gente está passando essas informações, né, para que as empresas, elas, de posse desse conhecimento, né, elas se previnam, né, daquilo que possa atrapalhar o seu empreendimento, né, porque a região precisa, a cidade precisa, que o empreendimento ele siga em frente, né? E o empreendedor, ele tem, eu sempre digo assim, o empreendedor ele tem que ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão, né? O sonho, mas com os pés no chão, fazendo, né? Utilizando dos técnicos, de quem tem conhecimento para aquilo, para que o empreendimento seja bem sucedido. Muito obrigado aqui ao nosso querido Dr. Leite, aqui no programa Café com Leite. E agora, ao encerrar, mandar um abraço para as pessoas que nos assistem, que acreditam na temporada do empreendedor, que acreditam no programa Café com Leite e todas as noites nos deixa entrar na sua casa. Mandar um abraço para aqueles que nos cumprimentaram. Dona Chaguinha lá do Crato, Chaguinha lá do Crato e a sua esposa, Dona Mariquinha, viu? Me perdoe aí, Chaguinha, te chamando de Dona Chaguinha, olha. Francisco Grangeiro no Parque Bulandeiro, Vicente Cunha lá de Barbalha, Silvana Soares, que sempre nos acompanha no Facebook, Pádua Barbosa, Fátima Pinho, Davi Sobreira, Evaldo Francisco, João Pedro, Leandro, meu amigo Leandro da Verde Vale Transportes, um abraço para você, Fernanda Gabriele, Verônica Pedro, Dona Raimunda Muniz, na rua Santa Isabel, e sua filha Edna Muniz, Cícero Leite, meu primo, e Cícero Leite, meu irmão. Olha aqui, 2 leites e 2 leites lá. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta com mais um convidado aqui na temporada do Empreendedor do programa Café com Leite. Espero você às 20h30 aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos, até amanhã.